ferramentas para auxílio de diagnóstico, para auxílio, eu acho extremamente útil. Isso é muito útil, o médico precisa disso. E o que mudou, e ele não sabia que mudou. Então, isso é muito importante. Alguém precisa estar produzindo esse conhecimento de suporte para que ele consulte, ou para que ele receba uma dica, ou para que ele receba alguma coisa nova e diferente, para que ele possa usar e manter esse conhecimento, que é obrigação do médico. A gente precisa estar sempre atualizado, né? Você não tem, digamos assim, esse direito de não estar atualizado. Prontcast. Conversas inteligentes sobre saúde e tecnologia. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Sou Lácio Coivisto, CEO da ProntMed, e está no ar o 3º episódio do Prontcast. Aqui, como você já sabe, é um espaço onde a gente traz pessoas incríveis, profissionais de saúde e gestores para falar sobre saúde, tecnologia e dados. De novo, se você acredita que saúde pode ser transformada com tecnologia e informação, aqui é o espaço correto. Então não esqueça de assinar esse canal em qualquer plataforma de streaming e aproveitar mais um grande episódio que vem pela frente. A nossa convidada de hoje é a doutora Ana Cláudia Pinto, médica endocrinologista com mais de 20 anos de experiência em gestão de saúde no mundo corporativo. Ela passou por grandes empresas como CarePlus, Amil, AxisMed, ShareCare e atualmente é a Chief Medical Officer na Saúde D, uma empresa do Grupo Fleury. Então fique aí, aumente o volume, que o episódio está sensacional. Ana, é um grande prazer te ter aqui no 3º episódio do Prontcast. A gente se conhece há tanto tempo e muito legal. Obrigado pela participação, por você estar aqui com a gente, trocando umas ideias. Eu é que agradeço, Lácio, pelo convite. Muito legal estar aqui conversando com você e acompanhando essa sua trajetória aí com a ProntMed. Muito legal. Legal, obrigado. Ana, eu tô sabendo por várias fontes aí que você participou da escrita de alguns capítulos de um livro na saúde, de ciência de dados, né, na área da saúde. Conta um pouquinho. Foram assim, foi uma surpresa muito boa, né? Foi muito legal ter sido chamada para fazer parte desse livro, porque eu tenho um apreço pelo dado, né? O Lácio sabe, eu adoro a parte de Data Analytics. Eu fiz mestrado, doutorado, tenho uma boa base, né, em ciência de dados, a gente acaba aprendendo estatística e tive a oportunidade ao longo da minha vida sempre trabalhar com isso. Eu trabalho com análise de dados desde lá de 99, quando eu entrei na minha vida profissional. E aí eu fui ao longo dos anos criando alguns cases, criando essa expertise, né, em como analisar dado em saúde. E aí, num determinado momento, eu fui convidada para levar cases. Por quê? Porque, segundo o Valério, né, o professor Valério, que me convidou para fazer parte, junto com outras pessoas mega referência aí no setor, existem muito poucas pessoas que têm cases com dados em saúde. E aí eu levei 3 cases mais recentes que eu tinha, desde uma análise de dados mais simplificada, contando como a gente faz uma análise de dado em saúde, que a qualidade do dado é muito importante, né? Que a qualidade normalmente ela é muito ruim. Então, desde como você começa a tratar o dado, o que você precisa fazer, até cases de machine learning não supervisionado. Então, foram 3 cases que eu contribuí no livro, e foi bacana porque ele é muito prático, entendeu? Você lê ali, você entende, dá para copiar e colar, né? Esse é um ponto importante, né? Porque a gente ouve muitas das novas tecnologias, inteligência artificial, machine learning, e um livro assim, né? Um capítulo que é prático e simples, para falar, como é que você traz esse conhecimento para a prática e você consegue tirar resultados de forma mais visível, é um desafio, né? Não é simples. Você tem alguma palhinha, assim, alguma coisa, assim, que quem tá escutando a gente consegue saber, assim, um exemplo do que tem? Eu sei que talvez não possa por causa de spoiler, né? Mas curiosidade, assim, um pouquinho mais de detalhe, um exemplo, assim. Eu acho que, assim, eu posso contar rápido os cases, o que são cases bem legais, mas nem como um spoiler, mas como é que eu cheguei aí, né? Você fala, ela é médica, entendeu? Como é que eu cheguei aí? Eu cheguei fazendo.
fazendo. Então, eu fiz primeiro, como eu tinha uma visão muito clara por conta da pós-graduação, o que era uma análise de dados bem feita, o que você precisa fazer para confiar no dado, né, para fazer, enfim, para fazer a coisa do jeito que ela precisa ser feita, para dar credibilidade, conhecendo um pouco da estatística, de como que se aplica isso no meio da saúde. Então, eu comecei a fazer. Sim. Foi tão simples quanto isso. Sabe? Então, antes desses cases, eu tive outros também. Mas, muito na ralação lá, assim, entendeu? E aí, claro, depois eu ia atrás do conhecimento. Eu falava, puxa vida, eu sei que eu tenho que aplicar aqui uns testes estatísticos. Eu acho que os testes são esses, mas eu ia lá e conversava com alguém que era expert no assunto e essa pessoa confirmava, não, olha, é esse mesmo. E aí eu me virava. Aí eu ia atrás dos softwares, eu ia atrás entendeu? Trazia residente para trabalhar comigo, para me ajudar a fazer todo esse processo. E, aliás, by the way, só como um adendo, né? Eu acabei ajudando a formar muita gente também, porque eu sempre trazia quem era apaixonado por aquele assunto. Então, eu posso dizer que foi uma construção, não foi assim, olha, eu fui lá e li tal coisa e fiz o case. Então, se eu tivesse que dar uma dica, eu diria o seguinte, sai fazendo, né? Sai fazendo, mas vá buscar bases científicas ou bases de conhecimento para estruturar aquilo que você está imaginando. Mas nada melhor do que um caso de vida real, é o real world evidence, que a gente fala tanto, foi assim que eu fiz isso ao longo desses 20 anos. Legal, e é o que você falou, né? Ter um objetivo claro, porque você sabe, na ponta, eu tenho lá uma carteira de pacientes, eu tenho um grupo de pacientes que eu tô olhando lá, e eu tenho um problema para resolver, eu preciso ter alguma visão que hoje eu não consigo, então vai buscar na literatura e vai tentar chegar nessas conclusões com aquilo que você tem, e você vai sentir as dores de, putz, eu podia ter um dado melhor, eu podia ter um histórico maior, aí você vai falar, nossa, se eu soubesse disso, a minha vida teria sido muito mais fácil. E assim, nesse caminho, o Sai Fazendo, o que você recomenda, assim, para uma pessoa, né, um médico que tá nos escutando, que quer entender um pouco mais sobre isso? Começa por onde, assim? Onde que é um bom lugar para, putz, não sei absolutamente nada. onde é que começa essa coisa? Porque eu falo, começa, mas tudo bem. Eu faço o quê? Eu entro em que site? Onde dou uma olhada, né? Eu dou uma espiada. Olha, Lassi, o livro é exatamente para esse público. O livro é muito básico. O livro, ele é assim, ele tem conceitos lá de pessoas, assim, de muita credibilidade, mas justamente para quem quer começar de algum lugar. Esse é exatamente o objetivo do livro. Legal. Acabou atrasando por conta da pandemia e tudo mais, mas agora em dezembro sai. Ele vai sair numa primeira versão digital, mas parece que ele fez tanto sucesso, é o Valério que acompanha mais esses dados, que até vai sair uma versão impressa também, porque inclusive o Valério tá no Inova HC, daqui a pouco eu vou para lá bater um papo com ele, né? Mas ele foi para lá, então aí dentro desse meio acadêmico acabou também gerando muito interesse no conteúdo do livro, né? Que legal. Ciência de dados e a inteligência artificial na área da saúde. Professor Antônio Valério Neto. E aí tem um outro ponto que eu sei que você estuda pra caramba, tenho muita curiosidade de saber, porque o médico, eu já escutei você falando isso algumas vezes, ele tem que conseguir ajudar o paciente a navegar melhor pelas consultas, né? E como que, na tua visão, né, na tua experiência longa, que você faz isso tão bem, como é que o médico se posiciona nesse sentido, nessa lógica de ajudar o paciente a navegar melhor pelas consultas, ou essa jornada, vamos chamar assim, da saúde dele, né? Como que você olha pra isso? Primeiro, o médico não é a melhor pessoa para isso, ou o melhor ator, não vamos dizer pessoa, né? Senão a gente traz muito pro pessoal. O médico não é o melhor ator dentro da saúde para fazer isso, né? Sim, ele tem que se posicionar sabendo dessa dinâmica, né? Ele tem que se posicionar. Exatamente, perfeito, Lassi. Então, assim, acho que não dá pra gente atribuir ao médico e ter essa expectativa dele. O que eu costumo dizer é o seguinte: o médico, a gente é formado para afastar coisas complexas. Afastar certo? O grande risco, certo? Afastar o grande risco. Isso é que o médico, ele é muito bom nisso. Precisa ter alguém muito bom para fazer isso, certo? Mas fazer esse acompanhamento no dia a dia, você sabe que eu tenho uma outra paixão além dos dados, que é a tecnologia. Então, há muitos anos eu venho trabalhando para inserir a tecnologia, para ajudar o médico a fazer esse trabalho. E não
só o médico. Eu acredito muito, Lassi, que a pessoa, na jornada dela de saúde, que é ao longo da vida, né? Agora, graças a Deus, a gente está ficando... Porque senão era muito episódico, né? Eu tenho uma dor, eu vou. Se eu não tenho dor, eu não vou, eu não faço nada. Então, essa cultura, ao longo dos anos, ela vem se tornando mais forte, né? Eu vejo já a geração do meu filho mais novo e tudo mais, né? Então, enfim, a gente percebe que isso está mais forte nessa geração. Mas a tecnologia, ela pode ser o melhor aliado da pessoa e ela seria um primeiro acesso. Com a evolução do tempo, as pessoas vão adotando mais essa tecnologia, né? Porque às vezes a gente vê que a tecnologia estava disponível, mas as pessoas não adotaram ou elas preferiam falar com uma outra pessoa, né? E tá tudo certo também. Isso é um processo cultural. Mas quanto mais a tecnologia evolui, mais as pessoas, na minha visão, vão utilizar esses recursos para cuidar melhor da saúde. Então, por exemplo, por que não usar um symptom checker, né? Você vai lá e pergunta, puxa, eu tô sentindo isso aqui hoje, sei lá, não tô muito bem. Quem sabe eu não recebo a resposta ali. E eu acredito que vem um segundo nível depois, que é o primeiro profissional de saúde que você vai ter contato, que não precisa necessariamente ser o médico. Eu trabalhei durante muitos anos com equipe interdisciplinar, com médicos gerenciando, mas quando eu comecei a trabalhar com a enfermeira ou enfermeiro nesse processo, eu vi um valor muito grande nisso. Porque o paciente, às vezes, pro médico, ele tem uma... Sabe, é como se tivesse alguém ali que tivesse muito conhecimento e estivesse fazendo um julgamento dele, ele não tem tanta liberdade para dizer algumas coisas, né? Parece que ele precisa seguir um determinado padrão que o médico espera dele. Isso é completamente fora, né, do escopo da saúde. É a pessoa que tem que estar ali, ela não tem que estar preocupada com o médico. Mas isso é uma coisa que acontece. E a enfermeira faz isso muito bem, Lassi. Muito bem. As pessoas não têm essa barreira com a enfermeira. Então, eu acredito que uma situação que a gente caminha, que a gente se direciona, é você ter um primeiro layer aí que seja digital. Se esse digital não for suficiente, e digo não for suficiente para tirar a sua dor enquanto pessoa, porque de repente não deu nada no symptom checker, mas você ainda está com aquela angústia e quer falar com alguém. O segundo layer é a enfermeira ou enfermeiro, e o médico é o terceiro layer. Porque eu acho que o médico, o que ele gosta de fazer, na verdade, é fazer diagnóstico difícil, tratar, como a gente falou, situações mais complexas. Se você coloca o médico para coordenar essa saúde, você pode hiperinvestigar, você pode pedir mais exames do que o necessário, porque o médico ele é preparado para isso. Eu costumo brincar e dizer o seguinte, uma dor de cabeça, né? Não tem como você pensar que... Eu fiz neuroendócrino, né? Meu doutorado foi em neuroendócrino. Assim, é impossível você não pensar num tumor. Você pensa, não tem jeito. E no fim foi um porre que o cidadão tomou ali no dia anterior, entendeu? E não é necessária essa hiperinvestigação que o mindset do médico traz. E nesse caso, é muito legal, né? Porque como que a gente cria mais cooperação interdisciplinar, né? Médico com outros profissionais, tem eventualmente o médico de família, que tem uma visão mais generalista mesmo, mas sabe que se a gente depender de tudo for médico de família, a gente vai ter que formar muito mais, né? Porque falta. Porque não tem tanto profissional, a gente vai ter que se cooperar, né, pra saúde. Agora, eu tenho uma curiosidade nesse sentido. A gente tá falando de ajudar o paciente a navegar melhor, usando essa equipe interdisciplinar, usando enfermeiros, a tecnologia como uma primeira camada de acesso, vamos chamar assim. Mas quando a gente fala de prevenção, isso eu sei que é uma coisa que você também gosta muito, tem uma parte do engajamento aí, né? Não é só tô com dor, preciso falar com o médico, porque aí o engajamento tá dado, certo? Você precisa resolver o seu problema. Mas tem todo o antes, que às vezes a pessoa não sabe que ela tá caminhando para um caminho que não é o ideal, vamos chamar assim, né? Como que é isso? Quais são os pilares desse engajamento, né? Como que a gente faz isso acontecer na prática com o paciente? Lassi, isso é assim, acho que é a pergunta de $1 milhão, né? Agora o mundo ficou tão rico, né? Que esse $1 milhão já não é mais... $1 bilhão. $1 bilhão. Mas eu costumo sempre dizer, né? São 3 camadas que a gente tem para chegar no engajamento. A primeira camada precisa do dado. Essa informação tem que vir de algum lugar. Por isso que aí, essa questão da tecnologia, ela é importante, e os wearables, quanto mais fácil for captar essa informação sem que a pessoa tenha que interagir ou ela tenha que imputar, melhor vai ser nesse caminho da prevenção. Então, o dado é a primeira coisa. E, obviamente, hoje a gente não tem isso. Eu acho que a gente vai ter. Inclusive, eu lembro que eu fui chamada para uma empresa na Suíça, uma startup que faz um device que ele circula, ele fica ali no teu subcutâneo e ele vai captando
uma série de informações, de dados laboratoriais, assim, muito simples, mas em tempo real, e passando isso para algum lugar, sem a pessoa ter que estar preocupada com isso. Então, eu acho que esse é um caminho que a gente vai seguir. Então, o primeiro é o dado, mas eu tenho que trabalhar com o dado que eu tenho hoje. O segundo caminho, a segunda camada é a regra clínica. A regra clínica nada mais é do que a medicina baseada em evidência do que precisa ser feito. E isso, ele evolui ao longo do tempo, mas o médico não inventa isso, ele estuda e aprende, né? O médico, ele reporta o que ele aprendeu, né? Ele não está tirando aquilo do nada, da cabeça dele, etc. Que são as regras clínicas. As regras clínicas, elas são as mesmas. Não tem muita diferença. O que uma pessoa que é, por exemplo, sedentária, está acima do peso, ela não come bem, o que ela precisa fazer? A regra clínica é a mesma. E a terceira camada, aí vem o engajamento. E é essa que é de $1 bilhão, né? Como é que você faz a pessoa seguir uma orientação? E aí, obviamente, essa resposta não é simples. E entra muito a questão de neurociência e de comportamento, né? Que a gente tem estudado muito. Como é que você faz com que as pessoas tenham uma aderência àquela cartilha? Então, o que você está falando é... A primeira parte, você tem o dado para você saber quem precisa de ajuda, para identificar. Aí, com base na identificação, você diz, pô, o que é que a gente precisa fazer, engajar a pessoa a fazer. Então, agora eu sei o que tem que fazer, que tá na literatura é ciência. Agora é como é que a gente faz a pessoa fazer. Exato. É isso de uma aí, maneira mais simplista, vai, eu tô tentando colocar de uma forma mais... Mas é isso mesmo, tá excelente. É exatamente isso. Tô entendendo correto. Legal. E aí é a neurociência que você tava falando, né? Aí a neurociência, eu acho que a gente tá aprendendo demais, Lassi, demais. Então, e aí você tem, imagina que você tem uma curva de Gauss com 100% das pessoas. Você vai ter ali no finzinho, sei lá, 5%, 3%, que ele não precisa de estímulo nenhum. O cara nasceu preventivo. Então, ele faz exercício, ele come bem, esse cara, ele nasceu ali com aquilo no DNA dele, não precisa nem de estímulo, tipo, né? Os early adopters da tecnologia, vamos chamar. Exato. E você tem aquele outro rabinho da curva de Gauss ali, que é o cara que não vai fazer nada nunca, esquece, meu amigo. Ele não quer fazer, não vai fazer nunca isso daí. E sobra os outros, né, os outros 90% aí, digamos, que estão numa zona cinzenta. Esses você precisa estimular de alguma forma. E existem alguns gatilhos pra gente estimular isso daí. Só que a gente tá, pelo menos na minha visão, longe ainda de entender exatamente como utilizar esses gatilhos. Então, por exemplo, tem gente que aquela imagem do maço de cigarro, por exemplo, que eles põem lá, ou aquela imagem horrível e tudo mais, para algumas pessoas aquilo sensibiliza, para outras não. Outras pessoas acham legal a gamificação. Então, assim, eu não tô cuidando da minha saúde porque eu tô cuidando da minha saúde. Eu tô competindo com alguém aqui, eu sou mega competitivo, quero ganhar esse negócio. Outros se sensibilizam com dinheiro, mas hoje a gente sabe que dinheiro é muito ruim, porque senão você tem que ir aumentando cada vez mais e, enfim, não é estímulo suficiente. Então, você tem várias formas de estimular e o difícil é você saber quem é que vai ser sensível ao quê. A gente veio ao longo dos anos aprendendo como é que a gente usa essas ferramentas. E aí, em primeiro lugar, veio o Prochaska, lembra lá? Sei lá, então para mudar de comportamento, né? Você tem o estágio inicial, que o cara não... É aqueles 3% que não vão fazer nada nunca, né? E ele nunca sai desse Prochaska, a vida inteira ele vai ficar ali naquele estado. E aí, como é que você faz para que as pessoas evoluam? Aqueles 90% evoluam na mudança de comportamento. Mas a gente aplicou e eu tive muita sorte, porque eu tive a oportunidade de trabalhar na Healthways, trazer todo esse conhecimento aqui para o Brasil, que depois virou a Sharecare, né? Então, o Prochaska era embutido dentro do sistema na Healthways. Então, a gente realmente aplicava isso. E você tinha um sistema que dizia, olha, o Lassi está no estágio 2, o que você tem que falar para ele é isso, isso, isso e isso. Então, isso ajuda, mas também não é tudo, sabe? Aí começam a entrar outros componentes de ciência aí, e aí você vem com a economia comportamental. O Kahneman, toda essa turma aí, peso pesado. Peso pesado. O livro dele, Rápido e Devagar, eu li, tem que ler várias vezes, né? Porque ele não é um livro pra, eu sentei e li, mas é fantástico, muito legal, muito legal. É pra estudar, né, Lassi? Sim. E aí você tem Dan Ariely também, que acaba trazendo muito esse aspecto. Mas, enfim, o que a gente vê que funciona em termos de neurociência, de economia comportamental, né, de behavior economics, o que funciona para o marketing, é muito difícil a gente trazer isso para a saúde. E aí eu tenho uma opinião pessoal em relação a isso, né? Por exemplo, quando você vai consumir alguma
uma coisa, né? Que você tem todos aqueles gatilhos que o marketing usa há milênios. Por que a gente não consegue colocar esses gatilhos para a saúde? E esses gatilhos são muito simples, porque você tem aquele cérebro, que é o cérebro que pensa, que está no neocórtex, e você tem sistema límbico, que é aquele lugar onde as emoções são preponderantes. E o marketing lida muito bem com isso. Por alguma razão, na saúde é muito difícil da gente aplicar. E aí eu brinco e costumo dizer que saúde é um negócio chato, entendeu? Porque a saúde é super legal você ter, mas você manter a saúde. Então, assim, qual é o estímulo que você tem para comer um brócolis, se você odeia brócolis? Qual é o estímulo que você tem para levantar às 5 da manhã para correr, para quem odeia correr? Então, assim, eu acho que tem um pouco disso também, sabe? Não é, assim, uma coisa... Você sabe que você precisa, mas você não tem um prazer intrínseco ligado a isso aí, pelo menos até hoje. Pode ser que a gente evolua. Por isso que eu acho que é difícil também você aplicar essas técnicas, essas estratégias, né, do cérebro, que é o que age rápido na emoção, e aquele que pensa, né, que gasta energia. Aliás, eu fiquei super feliz quando eu descobri isso, porque eu sempre achei que pensar doía. Eu sempre falava, o pessoal falava, pensar não dói, eu falava, gente, pra mim dói. Caramba, como é difícil pensar. É muito difícil. Então aí eu entendi que é verdade mesmo, porque o cérebro gasta energia, ele quer ir por algum caminho que mais fácil, né? Ele mais quer... fácil. Na verdade, com a gente, né? A gente tende a sempre tentar pelo lado mais fácil. A gente tem que quer ficar na cama, acordar mais tarde, não fazer o exercício. Só que a recompensa de depois ter feito um exercício é fantástico, né? Não é muito legal, é uma endorfina, é muito bom, né? Quando você entra no ritmo. Curiosidade, você que tá tanto nesse mundo, quem que você acha que realmente tá puxando o vagão, né? Não que tenha as respostas ainda, mas aonde você tá vendo bons trabalhos, pessoas sérias que estão de fato estudando, além, óbvio, do Kahneman, né? Dos Nobels aí de economia comportamental, mais pra saúde, né? Você tem visto alguma coisa recente sobre isso? Tem um psiquiatra americano que eu gosto demais do trabalho que ele faz. Né, eu acho muito... Porque eu já fui experimentando tudo lá. Assim, a gente vai ter, por exemplo, meditação, um negócio que é bacana para você trazer um pouco a questão da consciência, para evitar que você tenha um gatilho espontâneo, né? Para que você haja, por exemplo, por recompensa, como é a comida, né? Você às vezes come sem pensar. E ele chama Dr. Brewer. E ele tem um aplicativo que se chama Unwinding Anxiety, que é desenrolando aí a ansiedade. Então, a gente coloca até nas notas do podcast aqui do episódio, para quem tiver interesse ter o link. É muito legal, assim, eu sou fã. E é o que você falou, né? Tem coisas que não adianta a gente fazer uma vez só, não adianta você ler um livro, não adianta você... Então ele tem um programa, só que o programa só está disponível em inglês, mas a pessoa pode comprar se ela quiser. É um programa de 30 dias, onde ele ensina para você como seu cérebro funciona. Então ele é um psiquiatra que ele é especialista em adicção, né, em craving, vício. E aí ele ensina para a pessoa como o cérebro dela funciona, exatamente como o cérebro dela funciona, para que ela possa perceber quando ela está entrando naquele ciclo de comportamento que é automático, mas é negativo para ela. Então, ele trata a ansiedade, ele trata o comer compulsivo, ele trata o tabagismo. Então, ele tem uma série usando o mesmo mecanismo cerebral. É muito bacana, para quem gosta um pouco, e aí ele explica como é que o cérebro funciona. E sei lá, eu sou fã. Talvez as pessoas não tenham tanto... Porque ele fala, igual a gente está falando aqui, ele fala, são sessões diárias, de 10, 12 minutos, né? Que normalmente eu faço subindo a escada, que é o único exercício que eu consigo fazer hoje, principalmente em pandemia. Eu subo 10 andares, né? Todos os dias. As recomendações dele, até aquilo virar conhecimento mesmo, como ele chama, né? Aquilo tem que estar nos seus ossos, né? Tem que estar impresso. Porque se não tiver impresso, você não vai fazer na hora da reação automática. Então, você tem que ir trabalhando isso. Então, eu especificamente gosto muito do trabalho dele, estudo muito isso mesmo para tentar entender e a tentar ajudar as pessoas a mudarem de comportamento. Mas para fazer um fechamento com o que a gente estava falando, essa pergunta de $1 bilhão, eu acho que ainda está em aberto. Como que a gente faz a pessoa engajar, sabe? E eu acredito muito na tecnologia. Demais. Eu tenho uma suposição, tô pensando aqui, você tá falando, tem um autor que eu gosto bastante, que é o Bauman, Zygmunt Bauman, ele é um sociólogo, ele escreveu um livro
bem famoso chamado Modernidade Líquida. É muito interessante, ele tem um capítulo só sobre comunidade. Ele fala, as pessoas anseiam por comunidade por conta que tá tudo tão líquido, as relações estão tão líquidas, elas têm necessidade de se sentir parte de alguma coisa. Então, hoje tá muito polarizado em política, mas tem o grupo da natação, tem o grupo da corrida, tem o grupo do pilates, tem o grupo da cozinha, tem o grupo do jogo. Então, você cria relações com as pessoas da sua comunidade e há um engajamento muito grande dos hábitos que essa comunidade preza e incentiva, né? Que as pessoas dessa comunidade façam. Então, eu tenho olhado um pouco para isso, é só uma curiosidade que me veio agora. Acho que é bem legal. Uma coisa que eu queria também perguntar, com muita curiosidade, você passou 6 anos na Healthphase/Sharecare, né? Por aí, né? O que você viu lá versus o que tá acontecendo agora com o mundo, com o Covid? Essa questão do engajamento, da percepção, porque pelo que você tá falando, tem muito a ver com a educação, da consciência própria, que você fala assim, peraí, em que momento eu tô? Tá claro que eu não tô bem, que o exemplo extremo que é, a pessoa fuma a vida inteira, aí quase morre, e aí ela descobre no hospital, fala, putz, preciso mudar minha vida, e aí a gente não quer que aconteça isso com ninguém, né? A gente quer que a pessoa crie a consciência antes. Você viu alguma mudança, ou não, ela foi temporária, ou realmente as pessoas, de maneira geral, está mais claro na questão do autocuidado? Como é que você tem visto essa diferença? Clássico, olha, aqui pra gente fazer uma reflexão em conjunto, né? Eu acho que algumas pessoas sim, com certeza. E eu até tenho uma expectativa muito grande que as pessoas... Eu não acho que a ciência nasce, sabe tudo, mas assim, você precisa ter um mínimo embasamento para você tomar uma decisão. Sim. E o que eu acho que aconteceu na pandemia, algumas pessoas perceberam isso muito claramente, foram atrás da ciência e acreditaram na informação que estava lá, e outras pessoas não. Então, eu achei isso foi muito curioso. E aí a gente volta de novo para a neurociência. Muitas vezes o ser humano ele tem uma verdade dentro da cabeça dele, então ele vai buscar os argumentos para confirmar aquilo que ele pensa, entendeu? Então isso é do ser humano. Isso daí não é, fulano é assim. Não, isso é muito do ser humano. Então eu tenho essa crença, eu vou buscar informações que confirmem essa crença. E eu acho que isso aconteceu muito na pandemia. Porque quando você observa os dois lados, a polaridade entre as pessoas que acreditam na ciência, que se vacinaram e as que não acreditam, é um negócio louco. Você fala, meu Deus, mas aí, de onde o cara tirou essa informação? E muitas vezes foi a mesma informação que o outro recebeu, só que a interpretação ela é diferente, por conta do preconceito, de uma... Então eu acho que houve sim, eu acho que houve, de novo, né, a minha paixão, tecnologia, eu acho que o que houve de positivo foi que as consultas digitais, né, você fazer a saúde no modelo digital first, que eu acredito muito, não é digital only, mas o digital first, ele pode trazer um benefício imenso para a sociedade como um todo. Então, acho que isso sim evoluiu. Eu vejo, por exemplo, lá dentro da Saúde D, a gente tem telemedicina num volume muito grande, muito grande. E o que a gente tem observado agora é que mesmo depois, com toda essa queda da Covid, de mortalidade e tudo mais, né, graças a Deus, as pessoas continuaram usando a telemedicina, a teleconsulta, elas continuaram a usar. Então, acho que isso trouxe uma coisa positiva no comportamento das pessoas, sim. E eu sou otimista de natureza, eu espero que isso prevaleça, né? Sim. Mas eu acho que houve as duas situações aí muito antagônicas com as mesmas informações disponíveis para todo mundo. Louco, né? Que desafio, hein? Para quem é gestor de saúde, ter que estar num momento onde as pessoas reagem completamente diferente às mesmas comunicações, né? Eu tava conversando com um amigo essa semana, que não tem aparentemente nada a ver com o que a gente tá falando aqui, mas acho que tem uma relação, que a gente tá falando sobre educação. A dificuldade de você conseguir passar informação na quantidade que as pessoas precisam ter no mundo que cada vez mais vai ter mais informação. Hoje um médico, por exemplo, tem 6 anos, depois vários anos de residência, e a minha mãe é médica veterinária, ela fala, pô, tem várias coisas que eu não tive na faculdade, que os alunos estão tendo agora, imagina daqui 50 anos, a gente estava discutindo como que o modelo de educação vai acontecer, e aí tem um estudo muito legal, chama The Two Sigma Problem, que é um cara chamado Bloom, e ele estuda que existe já uma técnica clara para fazer a pessoa aprender muito mais rápido do que ela aprende normalmente. E a forma como isso está provado no estudo dele, tem no Wikipedia e tudo,
Legal. É o 1 a 1. Se você pegar um professor e ensinar um aluno, é caríssimo. Não é sustentável. Mas você faz uma pessoa aprender muito mais rápido. É quase um mentor, um tutor, né? Que tá do lado. Então, isso já tá provado há muitos anos. Há 30, 40 anos, se eu não me engano, que eu estudo. Não lembro exatamente. Mas como que a gente consegue, através da tecnologia, aproximar alguém que a pessoa confia? Porque é isso que você falou. Talvez a pessoa que não acredita em vacina ou qualquer outra coisa, né? Não precisamos entrar nesse assunto. Mas se a pessoa que ela confia falar pra ela muda de comportamento. Então, como é que a gente aproxima com tecnologia pessoas e cria essa confiança? Acho que tem alguma coisa aí, né? Eu brinco com os meus médicos, porque eu faço esporte, aí eu tenho o meu médico do esporte, aí eu tenho o meu nutricionista, eu falo, eu queria todos vocês no meu WhatsApp. Eu preciso ficar, é a minha professora de natação, é meu técnico, eu queria todo mundo junto pra comunicar, pra vocês se entenderem entre si, né? Eu brinco, juntar aí, acho que a tecnologia tá aí pra isso, você falou muito bem. E aí, eu queria pegar um gancho que você falou da comunicação, que é o papel do médico, vai profissional de saúde, comunicando com a tecnologia. Você já citou em algumas vezes em alguns podcasts que você participou, de um livro que você adora, do Ray Kurzweil, que é Como Criar uma Mente. Conta um pouquinho, assim, o que você falou que mudou a forma como você pensou, assim, formas diferentes. Me conta um pouco, assim, Foi sim, foi nessa busca, né? Eu fiz neuroendócrino, assim, adoro neurociência, tô longe de ser uma especialista aí, mas eu gosto muito e estudo muito. E eu sempre tive uma relação muito próxima com tecnologia. E aí, o que eu aprendi com esse livro, e foi muito bacana mesmo, que eu aprendi como é que é formado o conhecimento e como é que o médico chega a uma determinada conclusão diagnóstica. Então, vamos falar bem pouquinho sobre isso, mas assim, o conhecimento, ele vai se acumulando. E você cria atalhos para esse conhecimento, que é justamente assim que o ser humano aprende. Então, você cria atalhos para esse conhecimento. Tanto que uma boa representação é se você colocar shampoo e um chuveiro e a palavra ali, o seu cérebro completa. Sabe aqueles WhatsApps que a gente recebe? Sim. Com as letras todas diferentes, mas o cérebro conseguiu ler, ele tirou aquela informação. Então, não necessariamente você está preso a cada uma das informações para você tirar a sua conclusão, que isso demoraria muito tempo. Então, o médico, o conhecimento dele, ele é formado assim. Então, eu até brinco, o paciente entra no consultório, você bate o olho nele, você sabe por que ele veio, ou pelo menos você tem uma boa ideia por que aquela pessoa está ali. Por quê? Porque são tantos anos você olhando e o seu cérebro vai processando essas informações, não de uma forma consciente. Certo? Então, quando a pessoa entra, seu cérebro em segundos, ele já processou todas aquelas informações, mas não foi de uma forma consciente. Beleza. Porque isso, imagina, se o médico tivesse, ou qualquer um de nós tivesse que pegar ali do primeiro, como é que você amarrou o sapato, como é que você, eu tenho que pegar, e fazer, você não pensa mais, esse conhecimento tem que estar incorporado em você. Pensa pra você falar com o cara da tecnologia, com esse jeito de pensar. Aí você fala assim, o médico fala assim pra ele, ele piorou. Aí você fala, mas ele piorou por quê? Cara, ele piorou, sei lá, olhei pra cara dele, piorou. Por quê? Porque pro médico não vem que ele olhou a esclera da pessoa, tava amarelada, que ele olhou, assim, o cérebro dele captou todas aquelas informações de uma forma não consciente e cuspiu e processou. Um diagnóstico. Processou. Vai explicar isso pro cara da TI que precisa. Então, tá bom, peraí, qual foi a primeira coisa? Fala, não tenho a menor ideia de como é que o meu cérebro processou isso. Então, isso foi um aprendizado muito grande para trabalhar com tecnologia, porque a tecnologia, ela precisa de cada um dos pontos. Ela precisa de todos esses pontos para que a gente consiga tirar uma conclusão. Então, enfim, acho que foi um aprendizado imenso. E aí eu falei, não, pera um pouquinho. Eu sei que não é tudo consciente, mas quando eu for falar com a tecnologia, e meu marido é de tecnologia, então eu aprendi isso também com ele ao longo dos anos, e como falar com alguém de tecnologia, eu preciso voltar dentro da minha cabeça. Não tem jeito, né? Não tem Casado, jeito. Tem que dar um jeito de conversar. Não tem jeito. E é engraçado mesmo, a gente aprende até pro relacionamento ser uma coisa legal, incrível. Legal. E aí eu tive que entender que eu tinha que, fragmentar o meu raciocínio para dizer como é que eu cheguei até lá para que a gente pudesse construir na tecnologia um caminho mais ou menos semelhante. Sim, e é o que a gente tem falado. A tecnologia é
fundamental para que a gente atinja a nova fase da saúde, sei lá como que a gente vai chamar isso, né? Esse próximo ciclo da saúde. E é papel fundamental. O profissional de saúde, ele tem uma parte técnica, assim como o desenvolvedor, que também é técnico, mas são conhecimentos completamente diferentes, mas são muito técnicos. Como é que conversa? Então, é muito importante para o profissional de saúde estar envolvido, porque às vezes a gente vê isso muito, né, com o prontuário eletrônico, porque faz parte, né, do trabalho e tudo. Como que a gente consegue alinhar? Porque às vezes é difícil para a pessoa de TI passar pro médico a dificuldade que é para fazer aquilo que ele tá pedindo. Porque às vezes o que ele tá pedindo não dá para fazer, porque vai ser pior para ele no longo prazo se a gente fizer desse jeito. Então é um desafio legal, e legal essa dica que você deu do livro. De fato, temos que conseguir melhorar a comunicação. Comunicação. E um toque também, né, pro médico. Isso não é consciente para ele. Então ele também tem que aprender a ouvir o lado da tecnologia, porque os dois juntos ficam muito fortes. Então, você leva um problema pro pessoal da tecnologia e deixa eles trazerem uma solução. Se você for capaz de explicar o problema com os detalhes necessários, eles vão surpreender você. Eles vão falar, pô, mas não tinha pensado nisso, cara. Puta, que legal. Ficou muito bom. Sempre o somatório do conhecimento, né? Essa que tá na beleza, né? Quando você junta conhecimento aí. Claro. Várias áreas. Eu até acho que faz sentido para quem quer conhecer mais de tecnologia entender pelo menos como funciona o mundo, o que é uma sprint, o que é uma squad, o que é uma área de produto, como que é o processo ágil, né, que a gente fala, de os processos, como que TI faz, da mesma forma como TI vai ter que entender, como que o médico faz uma anamnese, ele tá lá tentando entender para trazer, ou como que ele vê os sintomas para fazer um symptom check, ele tem que fazer a ponte, e tem muitos livros, né, que falam sobre isso. O Eric Ries tem um livro chamado Startup Enxuta, que é famosíssimo, é um livro famosíssimo que explica isso, e tem cursos e mais cursos, muito legal. E esse é um ponto, de novo, que a gente tá falando. A gente tá falando de 6 anos do promédico, né, no caso. Mais residência, e aí a gente tá falando que ele tem que aprender a falar com tecnologia. Então, isso não para, né? Não para nunca. Não para. Que doido. E o que eu vejo de legal da tecnologia, pelo menos a minha visão para o médico, né? É o que você falou, é impossível você acompanhar. Dentro da sua área de especialidade, é impossível, né? Acho que eu estava conversando com o pessoal, acho que o conhecimento dobra, o conhecimento médico a cada 73 dias. Eu não lembro se é exatamente isso, mas é uma coisa, assim, astronômica, impossível. Então, essas ferramentas para auxílio de diagnóstico, para auxílio, eu acho extremamente útil. Isso é muito útil, o médico precisa disso. E o que mudou, e ele não sabia que mudou. Então, isso é muito importante. Alguém precisa estar produzindo esse conhecimento de suporte para que ele consulte, ou para que ele receba uma dica, ou para que ele receba alguma coisa nova e diferente, para que ele possa usar e manter esse conhecimento, que é obrigação do médico. A gente precisa estar sempre atualizado, né? Você não tem, digamos assim, esse direito de não estar atualizado, né? É uma cobrança que a gente tem da gente mesmo, enquanto profissional, mas é muito duro. Como que você vai fazer? Se você estudar 24 horas por dia e não atender mais pacientes, você não vai conseguir ficar. Então, como é que a tecnologia pode ajudar você? Que ferramentas que a gente pode colocar aí a favor do médico e do paciente também, para que o médico, somando a todo o conhecimento que ele tem e toda a experiência que ele tem em atender paciente, como é que aquelas informações acessórias ali, elas vão ajudar no momento da decisão para que eu tenha a conduta mais correta, mais atualizada e com menor risco para o paciente, né? De novo, sim. Tecnologia. Não, total. Assim, esse é um assunto que me interessa bastante, porque eu gosto de estudar, de certa forma, filosofia e física, e aí tem a epistemologia, que estuda conhecimento, e aí se você for olhar neodarwinismo, né, Richard Dawkins falando, o gene, ele é uma forma de informação, ele é um conhecimento que se transmite, né, e o que está sendo discutido para a gente poder armazenar esse conhecimento e poder passar para frente, porque isso faz parte o conhecimento é o que transforma, né? É isso que faz o mundo girar. Eu vi um comentário que eu achei muito interessante, com uma curiosidade, de um físico, um livro de física que eu tô lendo, muito bom. A temperatura mais baixa no universo, naturalmente, acho que é 3 graus Kelvin acima do zero absoluto. Então, 270, acho que é 273 negativo, acho que é 270,
alguma coisa assim. É dentro de um quasar, que é um buraco negro, super power, assim. Aí ele falou, olha que engraçado, na Terra, a gente já conseguiu chegar muito mais baixo do que isso, muito próximo a milésimos do zero absoluto. Ou seja, se você encontrar um ponto no universo, se você conseguisse ter um termômetro à distância muito poderoso, que você medisse uma temperatura próxima a essa que a gente tem na Terra, você tem certeza que tem uma pessoa ali. Porque não dá pra natureza chegar sozinho naquilo. Então você vê que o conhecimento, ele é um agente de mudança. A gente tá falando de uma coisa enorme, astrofísica, mas no nosso cosmos pequenininho é isso que vai fazer. E é a tecnologia, é o início. Esse livro que eu tô lendo chama The Beginning of Infinity. É o início do infinito do nosso potencial. Então, acredito muito, muito, muito nisso. Vou aproveitar esses últimos minutos que a gente tem aqui para te fazer uma pergunta. Queria saber sua opinião. Tem uma resolução que saiu recentemente, está gerando bastante discussão de gente que não entendeu, é contra, é a favor, que é a resolução última do CFM, aquela 2299, se não me engano, que fala sobre prescrição eletrônica. Não sei se você chegou a ver. Qual a sua opinião? Você está olhando, você entendeu? Onde é que está a sua opinião nessa coxa de retalhos? Porque tem lei de telemedicina que está sendo discutido e tudo. Tem várias coisas. A LGPD acabou de entrar. Queria entender como é que você está olhando para isso? Você tem alguma preocupação? Você concorda? Se tem algum ponto que você queria trazer sobre isso? Lácio, assim, eu acompanho tudo isso, a gente tem que acompanhar, né? Mesmo porque a gente tem que seguir tudo que tem em termos de legislação. Eu vou te dizer qual é a minha expectativa. Então, assim, eu trabalho como se tudo isso fosse ser aprovado. É assim que eu trabalho. Depois, se não for, a gente sempre tem um plano B, né? É mais fácil você voltar do que você deixar de ir, sabe? Então, eu sempre trabalho dessa forma. E por que eu trabalho dessa forma? Porque eu acho que o benefício para a pessoa é tão grande que é impossível que isso retroceda. Você entende o que eu quero dizer? Entendo. Então, assim, eu acho que podem existir forças, sempre tem. Sempre existem forças, sempre tem interesses, mas assim, o benefício para a sociedade, principalmente para quem tem mais dificuldade de acesso, é tão grande que é impossível que isso não evolua. Pode ser que não evolua tão rápido quanto a gente gostaria. Existem, sim, interesses, muitos interesses legítimos, assim, eu não sou dona da verdade, né? Sim. Mas você deve saber como eu penso, porque eu respiro tecnologia. Você, né? É um otimista por natureza, né? Então, exatamente. Temos que ir em frente com tecnologia, isso, não é possível. Então, assim, essa é a minha percepção, né? E eu acabo, eu sempre costumo dizer o seguinte, olha, por enquanto, tudo de pandemia está vigente. Eu participo da SDB também, a gente está sempre acompanhando porque a gente tem que dar apoio, né? Não adianta a gente só ficar torcendo, né? Para dar tudo certo. É o lado ativista no sentido positivo de, estar do lado, dar a nossa opinião e participar de fato das rodas de discussão, não ficar só lendo, né? E falando, em conversas paralelas, né? É legal. Exato. Concordo. E eu sei que o Lácio, que você também faz muito isso, né, Lácio? Porque a gente também tem a questão da ZAP, né? Tem uma série de frentes aí, tem a SDB, várias entidades trabalhando nesse sentido. Então, eu participo disso. Mas eu acabo agindo, Lácio, como se isso tudo realmente vai ser aprovado. Pode ser um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, mas isso vai ser aprovado. Porque eu acho que existe uma pressão das pessoas muito grande. As pessoas estão pressionando, né? E outra coisa que eu acho muito bacana, que eu tenho percebido já isso há muitos anos, também sou partidária, a pessoa está no centro do cuidado. Então, da mesma forma que a gente fala que o médico, ele precisa se adaptar a essa dinâmica, e não no seguinte que o médico pensa pra caramba na pessoa, não tenho a menor dúvida disso, mas do jeito que o sistema está construído, é mais a pessoa indo ao encontro do médico, né? Eu acho que esse movimento é o médico vindo mais ao encontro da pessoa. Eu acho que tem essa mudança. Eu sei que para algumas pessoas isso não é natural, mas eu acho que o médico, ele tem tão forte o ser humano dentro dele, essa coisa de querer fazer o melhor para o paciente, que ele se adapta. E se existe essa modificação que é necessária para a classe médica, a legislação também, é o paciente que está no centro do cuidado. Então é impossível não enxergar a pessoa e não levar em consideração o benefício que isso traz para ela. Então a gente continua acelerando, continua indo ao encontro, ninguém vai fazer obviamente nada
nada que não seja legal, mas assim, eu acho que a gente tem que continuar nesse desenvolvimento, tem que perseverar, buscar soluções novas e não ficar... A legislação sempre vem depois, né? Então, não ficar buscando, não ficar preso a isso do ponto de vista de desenvolvimento de soluções novas. Sabe? Sim, de ir ao encontro dessa necessidade da pessoa. O debate aberto, não sei se eu respondi tua pergunta, mas... Não, mas está claro e respondeu. Eu concordo. A gente, como tecnologia... E também a gente vai ouvir o outro lado para falar, deixa eu te explicar, assim também não dá, vamos dar um ajuste, vai para a esquerda, para a direita. Então, acho que tem que ter, de novo, a gente tem que ter cooperação, a gente falou isso lá no início, do mesmo jeito que o médico com outros profissionais, em que momento entra, a gente tem que ter entre as entidades que estão regulando, de certa forma, e ter um debate, porque é o que você falou, quando a gente fala paciente no centro, a gente fala paciente no centro do cuidado, mas isso significa a tal da empatia pelo outro e enxergar ele no momento que ele vai fazer a compra do medicamento. Fora da consulta, em outro momento. Que problemas ele tá enfrentando? O que eu posso fazer aqui, no meu momento, que vai facilitar ele lá na casa dele, onde eu não tô olhando, né? E perguntar pra ele, facilita pra você esse tipo de tecnologia? Não, vou perguntar pro paciente. É só perguntar. Ele vai dizer, se ele é o centro, a gente precisa colocar muita opinião dele, levar muito em consideração a opinião dele pra tomar tomada de decisão. Acho que é pra isso que a gente espera, né? Que o governo e as entidades governamentais, as autarquias, etc., elas têm essa visibilidade e caminham nessa direção, né? A gente, como cidadão mesmo, espera que isso aconteça. Olha, foi maravilhoso. Foi um prazer enorme. Tô muito feliz com essa conversa. Passou tão rápido. Aprendi muito, anotei bastante coisa aqui que eu vou estudar. Vou colocar bastante notas no rodapé aqui do canal. Parabéns pelo trabalho no Saúde D. Parabéns pela tua jornada. Desde lá no começo, lá em 99, quando você fez toda essa lá na Care Plus. Lá na Care Plus, fazendo personal e tudo. Então, acompanho você, sou o maior fã. Parabéns, Ana. Desejo toda a sorte nos teus trabalhos e que a gente descubra essa resposta pra gente fazer o mundo ser melhor, né? Muito obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço, Laci, também admiro sua trajetória, também acho muito legal o seu trabalho, a forma também como você olha, que você também tem um olhar muito humano e multidisciplinar, né? Só hoje, nessa conversa, também aprendi um montão de coisa. Então, eu te agradeço, foi um prazer enorme esse bate-papo. Muito obrigado e a gente se vê em breve. Você ouviu o Prontcast, conversas inteligentes sobre saúde e tecnologia. Para saber mais, acesse nosso site prontmed.com e siga nossas redes sociais. Até a próxima!